Vamos lá, bom dia, galera, muito bom dia, Andrei, muito bom dia, Elias, demais que estão chegando aí para a nossa aula ao vivo e para os demais que estão vendo gravado. Hoje a gente vai falar de procrastinação, isso aqui é um tema aí bem delicado, é um tema que não vou esgotar nessa aula, não vou esgotar nesse bate-papo aqui, pelo contrário, tem alguns aspectos que eu ainda quero me preparar melhor para trazer para vocês, mas eu vou falar muitas coisas importantes que podem ajudar vocês. E eu gostaria de aproveitar aí nesse bate-papo, ao longo dessa aula, se vocês puderem mandar as impressões e como é que acontece com vocês, contribui bastante para a gente poder explorar isso e, eventualmente, eu ajudá-los melhor, beleza? Bom, reforço aí, se você é aluno do Tropa, se você é aluno do Estudo Certo, não deixa de mandar suas dúvidas, não deixa de interagir lá no grupo. Cara, eu estou sempre à disposição, na medida do possível, vou buscar, não só buscar o apoio da equipe, que eventualmente preciso, né? Nem sempre vou conseguir responder 100% das dúvidas, mas também trazer conteúdo e sanar as dúvidas de vocês, beleza? Vamos lá, porque a gente tem bastante coisa para falar, então não quero perder tempo não. Deixa eu pegar minha água aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês, beleza? Seguinte, galera, a gente vai falar sobre procrastinação. Deixa eu abrir as coisas aqui para acompanhar as pessoas que entram. A Eri está chegando. Acompanhar o chat para não perder as mensagens de vocês. Show. Vamos lá. A gente vai falar como tentar parar de procrastinar. E por que tentar? Porque, como eu falei, esse assunto não vai ser esgotado aqui. Vou falar um pouquinho sobre da onde surge, o que é, de fato, alguns estudos científicos que trabalham isso, e é legal a gente ter a noção, isso é muito interessante, que todo mundo procrastina, galera, todo mundo. Eu procrastino, a verdade é que eu procrastino até bastante. E, na verdade, e alguns estudos científicos são bem legais, eu dei uma lida em alguns aqui, é interessante que mostra que todas as espécies praticamente procrastinam também de alguma forma, né? Dentro das limitações delas também. Desde aves até os nossos parentes mais próximos aí, macacos, chimpanzés, também procrastinam. Então é uma coisa quase que natural, é um processo meio que adaptativo do ser humano. E hoje, na sociedade que a gente vive, vou explorar isso, procrastinar se tornou uma coisa relativamente ruim, acaba sendo ruim considerando os objetivos que a gente tem hoje da nossa vida em sociedade. E é por isso que esse tema acaba sendo tão importante, tão relevante para a gente tratar e tentar, na medida do possível, se conscientizar da situação, ter clareza do que está acontecendo, para daí então agir e resolver, ok? Bom, primeiro, deixa eu falar de conceito. Vocês estão vendo aí tranquilo? Fala aí no chat, vocês estão vendo tranquilo a minha tela? Tem? O Elias falou que é da natureza, André? Beleza. Então, olha só, primeiro, conceito, tá? Para daí a gente partir para todo mais. O que seria, o que de fato é a procrastinação? É você evitar fazer algo que precisa ser feito em determinado espaço de tempo. É você, de alguma forma, enrolar para fazer alguma coisa. É uma atividade que tem que ser contraproducente. Porque uma coisa assim, você não está exatamente procrastinando se você está fazendo uma outra coisa que é importante, né? Infelizmente, acontece na nossa vida. A gente até teve uma aula, que foi a aula 4 do Estudo Certo, que a gente falou de gestão de tempo. Então, na verdade, pode ser um outro problema, pode ser relacionado à tua gestão. Você está considerando outras coisas mais urgentes e importantes do que aquela que está fazendo, embora possa ter um pouco de procrastinação aí no meio. E, normalmente, é uma atividade sem necessidade. Então, quando a gente fala aí de redes sociais, bate-papo à toa, coisas que a gente viu lá na aula de gestão de tempo, que são não urgentes e não importantes, normalmente estas atividades tomam o lugar de algo que, de fato, você devia estar fazendo. E aí, sim, vem essa aura aí, esse problema da procrastinação. Agora, é interessante entender, dentro da psicologia e até da pedagogia, a gente aprende que isso aí, a procrastinação, é um mau exercício do autocontrole. E o que é autocontrole? Que é uma coisa que, inclusive, eu como pai tenho um cuidado muito grande de trabalhar nos meus filhos, porque é um aspecto que faz muita falta na vida adulta e que muitas vezes os pais ou os criadores deixam de lado na criação dos seus filhos. Autocontrole é você preferir um ganho menor agora
em prol de um ganho maior no futuro. Isso tem uma relação enorme com disciplina, né? Você se disciplinar para fazer algo que você não necessariamente gostaria de fazer naquela hora, mas você sabe que, putz, isso é importante para alguma coisa maior que você quer lá na frente. E normalmente pessoas impulsivas, pessoas que querem tudo para ontem, que, poxa, não conseguem esperar muito para conseguir as coisas, tendem a ser mais procrastinadoras, porque muitas das vezes as atividades que a gente faz, elas demandam um empenho muito grande para a gente só ver o resultado muito lá na frente. Quando a gente fala de concurso, é tudo isso, gente. Você vai ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos estudando para conseguir uma coisa lá que às vezes está, nesse momento, está muito etéreo, você não consegue nem tangibilizar, e às vezes você não consegue fazer, o teu cérebro não consegue fazer uma correlação direta entre o quanto você vai se esforçar agora e esse resultado que você vai obter daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. E é difícil, às vezes, você ter isso. E autocontrole, se você quiser depois se aprofundar nesse assunto, é um assunto que a gente vai trazer, se bobear, eu faço uma aula só sobre isso, ou autorregulação, é um tema importantíssimo no desenvolvimento humano, para a gente conseguir, de certa forma, ser bem-sucedido na nossa vida, na forma como a nossa sociedade se coloca para a gente, beleza? Vamos lá. Tem alguns estudos científicos que são bem interessantes, que falam o seguinte, galera, olha só, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, eu acho que não vai ser muito diferente aqui no Brasil, até porque a cultura americana acaba se influenciando muito a nossa cultura, mas aponta que 90% dos alunos procrastinam, de alguma forma procrastinam, e 25% desses são procrastinadores crônicos. O que significa isso? Significa que, de alguma forma, aquilo afeta a vida até ele se sentir mal, se depressivo até, ansioso, afeta o sono, tem aquele sentimento de culpa pesado, e isso é ruim. Não sei se algum de vocês aí sofre um pouquinho disso. Eu nunca tive isso, pelo menos por mais que eu seja um pouco procrastinador, eu não estou nesses 25%. Então, é difícil ter empatia ou ter um entendimento completo de como é viver isso. Mas se você sente isso, se você está nesse ponto, toma muito cuidado. Muito provavelmente você vai precisar de ajuda, até terapia ou coisa do tipo, para poder lidar. Vai um pouco além do que o que eu vou falar aqui, beleza? Agora, como eu falei antes, outros animais procrastinam. O processo de procrastinação é fogo, cara, porque ele é adaptativo. O que significa ser adaptativo? É como se fosse algo que você precisou desenvolver, ou de alguma forma, lá, lembrando Darwin, você foi selecionado dessa forma. Por quê? Os seres humanos, o que acontece? Nossos antepassados, eles foram criados, né? A gente foi criado basicamente no modelo de resolver coisas no curto prazo. Na nossa vida lá, desde os primórdios, a gente não pensava em, não, vou me preparar aqui para um concurso daqui a 2 anos, vou estudar para daqui a 10 anos conseguir um emprego, vou me preparar e montar as coisas aqui para daqui a 5 anos conseguir um resultado. Não, gente. Pelo contrário, nossos antepassados foram criados e foram selecionados para quê? Comer, fugir e sobreviver. E procriar, né, no caso. E, sinceramente, isso é coisa de, no estalar de dedos, você fazer rápido, você fazer para ontem. Você comia, pegava o que você precisava, e você, se você for pensar, só depois de muito tempo, né, lembrando aí no nosso aprendizado de história, só depois de muito tempo que o ser humano começou a cultivar, fazer aquela coisa da fazenda, de cultivar. E isso já tinha sido todo um processo de seleção de pessoas, né, do ser humano que, cara, ele pensa no curto prazo. Pensa no curto prazo, pensa no amanhã e olhe lá, no que tem que ser feito para agora. E isso é uma coisa que contrapõe muito com o que é a sociedade moderna. Se você for pensar na caminhada do ser humano, mesmo quando a gente começou a cultivar, né, cultivar nosso próprio alimento, isso é pequeno comparado a toda a nossa história, porque a nossa sociedade, ela foca hoje, sim, no longo prazo. Você precisa aprender isso, você precisa se habituar, você precisa praticar, porque o natural da gente, né, a gente veio de fábrica aí no processo de seleção ao longo de milhares de anos, foi de a gente fazer as coisas pensando no curto prazo, e não só pensar assim que, não, é a molecada, a juventude, que agora tem celular, que é tudo fácil. Não, é do ser humano mesmo. Óbvio que tem um aspecto social, cultural, que está se criando com a modernidade, a tecnologia, Instagram, Google, tudo muito fácil, mas isso vem de histórico, cara. A gente vivia basicamente para viver cada dia, né? Pensar no dia de hoje para poder sobreviver, para poder
chegar no dia de amanhã vivo, em tese. E isso, obviamente, traz uma carga, né, cognitiva muito forte. E a gente precisa, na sociedade moderna, entender isso, compreender essa dinâmica e saber que a gente é uma coisa que a gente precisa ter um certo esforço para romper, para a gente poder trabalhar de uma forma diferente. Beleza? Tranquilo? Então, diante desse cenário, isso é até uma coisa que tem alguns estudos que apontam que tem uma parte muito grande associada à genética. Tem alguns estudos, depois se vocês quiserem até mando, eu tenho uns links aqui que eu separei, que associam isso à genética, de estudos com gêmeos e coisas do tipo, para poder avaliar se são procrastinadores ou não. Bem interessante, né? Parece ter um percentual aí de influência muito significativa na nossa genética. Isso significa que se seu pai e sua mãe é procrastinador, existe uma tendência razoável de você também ser, infelizmente, né? Ou felizmente, se não for o caso. Bom, e como que a gente procrastina? Como é que na prática, como é que o que acontece para a gente procrastinar? Na prática, a gente faz coisas que não são importantes antes do que a gente precisa fazer. Lembra lá da nossa aula de gestão de tempo? A gente tem aquele quadrante de Eisenhower que fala do que é importante, do que é urgente. E do que é importante e do que é urgente, a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de identificar o que é importante, porém não urgente, e trabalhar dentro dessas coisas. E o estudo para concurso, normalmente na nossa vida, é importante, porém não urgente. Nem sempre a prova está ali em cima. E aí a gente procrastina, a gente deixa as coisas para trás, a gente tem uma vida cheia de urgência. Ah, tenho filho, meu filho está doente. Ah, eu tenho que resolver um problema no trabalho. Ah, meu carro furou o pneu, eu preciso resolver. Poxa, eu estou com vazamento em casa, eu vou precisar resolver. A vida é cheia de urgência. A vida é cheia de urgência. E, infelizmente, essas urgências também, muitas vezes, são importantes, a gente precisa resolver na hora. Isso atrapalha o nosso objetivo de longo prazo. Às vezes, a gente tem falta de clareza do que é mais ou menos importante, coisas que não são exatamente tão relevantes na frente. E, às vezes, isso a gente viu lá na nossa aula de gestão de tempo, nem sempre o que a gente tem de urgente é tão urgente assim, é tão urgente de fato. Ou, que é muito ruim também, a gente não sabe dizer não para os outros. A gente vai ter até uma aula sobre isso, estou montando material, para aprender a fazer escolhas e principalmente saber dizer não para certas coisas na nossa vida que acabam atrapalhando objetivos que a gente tem e que, querendo ou não querendo, às vezes, ao não dizer não, a gente coloca obstáculos nos nossos objetivos, tá bom? Saber dizer não é uma prática de vida muito importante, galera. Bom, tranquilo até aí? Deixa eu ver as dúvidas. Andrei falou procrastinação produtiva. Não vou falar agora, Andrei, mas sim, vou falar sobre isso também, mas é interessante isso aí. É bem questionável esse negócio de procrastinação produtiva, tá? Depende do autor que você está vendo. Mas vamos falar sobre isso sim, não exatamente agora. Bom, por que procrastinamos? E eu vou falar de algumas coisas aqui que são importantes e a gente trazer para o nosso cenário de concurso. Às vezes, a gente procrastina porque a gente tem metas muito longas, metas muito distantes da nossa realidade. Por isso, quando você trabalha, e aí que era para quem é aluno do Tropa da Aprovação, isso ajuda muito, você normalmente tem metas pequenas, metas de uma semana, metas de 2 semanas, em que você vai ter, olha, você tem que ler a apostila do assunto tal, tem que fazer tais questões. Essa atividade de você quebrar suas metas em pequenas metas, te ajuda a lidar e até ter o sentimento de satisfação de que, caraca, cumpri aquilo ali. E aí, no curto prazo, né, se você é uma pessoa mais impulsiva, que depende disso, e eu sou muito assim, sinceramente, eu admito, só que eu fui treinado e me treinei ao longo da vida para pensar nessa forma, para pensar do grande para o pequeno e trabalhar o pequeno e ir matando esse pequenininho para chegar lá no grande. Então, eu me treinei ao longo da vida muito para isso. E é importante que você tenha essa consciência da importância de fazer isso, sobretudo se você tem dificuldade de olhar aquela meta distante. Nossa, eu preciso estudar direito administrativo. Cara, tu pega uma apostila de direito administrativo, vai dar por baixo 500 páginas, 1.000 páginas, 2.000 páginas, dependendo aí do material que você pegar. Cara, é muita coisa, você vai demorar meses para estudar isso, né? Talvez semanas para estudar isso.
E às vezes é muito desgastante, você às vezes fica, pô, mano, vou dar uma enrolada hoje, ou vou fazer uma outra coisa, e você vai enrolando, 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 e a coisa nunca acontece. Quando você coloca metas mais curtas, e que você sabe, cara, isso aqui eu preciso fechar nesta semana, no dia de hoje, isso se torna muito mais viável, muito mais próximo da sua realidade, mais fácil de ser cumprido. Atividades que nunca terminam, se são atividades muito grandes, nunca tem uma relação muito grande aí com as metas, então você, da mesma forma, quebrar essas atividades é muito importante para você ter clareza do que você precisa cumprir no curto prazo. Agora, às vezes a gente está lidando com atividades desgastantes, atividades que custam muito para o nosso cérebro, atividades que te colocam numa situação desagradável, atividades que você se sente pressionado de alguma forma, e ter consciência disso, ter consciência, ciência, entender que o natural é você querer procrastinar diante de um cenário desse, cara, é muito importante. Tem muito aluno que quando a gente passa as metas aí de estudar exatas, estudar português, essas metas sempre ficam para o final e não cumpre. O cara começa com elas. Como técnica importante de estudo no seu dia a dia, começa por essas atividades mais difíceis, mais desgastantes, que você sabe que vai sofrer. Começa por elas e mata logo elas. Além disso, coloca elas naquela hora de ouro, que eu já comentei com vocês, para você poder cumprir isso logo e não procrastinar, não deixar para depois. Tá? A gente, às vezes, tem distratores que, sem querer, ou consciente ou inconscientemente, tomam o nosso tempo. O celular, o computador, é muito, muito, muito forte. Pessoas à nossa volta que podem ser distratores, é muito importante você saber lidar com isso. Celular, obviamente, eu vou falar mais sobre isso, talvez trazer até como trecho de uma aula sobre como lidar com o celular, aplicativos que podem te ajudar, mas é importante você ter em mente que o celular ele pode ser um distrator, uma coisa que vai destruir o seu tempo de estudo ao longo do dia. E pessoas, né, seus parentes, seus amigos ou pessoas em volta de você, é muito importante ter uma relação clara e direta sobre a importância do que você está fazendo nesse momento de estudos, para que não te interrompam, não te atrapalhe o teu fluxo de estudo, não atrapalhe o teu processo, beleza? Agora, o estresse também pode ser um motivo da gente procrastinar, porque é normal que a gente use a evitação. Cara, eu não quero me estressar, isso aqui, pô, vou estudar contabilidade, é ruim pra cacete, vou ficar cansado, vou ficar puto da vida porque não vou aprender, ou se você tem essa coisa já prévia, né, no seu pensamento, e acaba você focando em coisas mais suaves, estudar de uma forma mais passiva, estudar uma matéria mais tranquila, voltar, às vezes, numa revisão de uma matéria que seria importante, mas não é o que você precisa fazer. Então, toma cuidado, porque primeiro passo, e por que eu estou explicando e explicitando isso, o primeiro passo para a gente tratar qualquer situação e tratar a procrastinação é você entender, ter consciência, ter clareza de que você está vivenciando isso, de que você está passando por esse processo. Daí você ter essa clareza é importante para você mesmo lidar com a situação. E não um terceiro vir ali e dizer para você o que fazer, porque afinal você tem que não apenas ter o peixe, mas tem que saber pescar, cara. Tem que saber lidar com isso, porque isso é sua vida. É você o principal responsável pela sua vida, né? Agora, é importante que muitas vezes isso está relacionado à angústia, né? Mas às vezes a gente vai lidar com uma coisa que é muito grande, uma coisa que é complicada, uma coisa que estressa, e essa angústia de lidar com isso é muito difícil, você acaba procrastinando. É uma forma de você evitar fugir disso. Então, pensa, se equilibra, entenda a situação que você está vivenciando para saber, como primeiro momento, como lidar com ela, ok? Vamos lá. Vamos seguir. Existe um aspecto muito grande de histórico familiar. E tem assim, eu vivi isso, né? Eu tive que me desgarrar disso, não inconscientemente, eu acho, porque não tive alguém como eu estou fazendo aqui, mas é interessante que a ciência, tem alguns estudos científicos também, se quiser depois eu mando para vocês, que aponta uma correlação, né? Óbvio que não é uma coisa determinística, não é uma coisa tipo, se você é assim, vai ser assado, mas é uma correlação, ou seja, tem uma predominância razoável de pessoas que foram criados em famílias de baixa renda com a procrastinação. Isso se deve a um histórico familiar, né? Um histórico familiar, porque normalmente pessoas de baixa renda estão lidando com problemas urgentes o tempo todo.
pô, é falta de dinheiro, é as contas que tem que pagar, pô, tem que se virar, às vezes, para ter comida, né? Eu tive pouco disso, graças a Deus, mas eu tive muito poxa, caraca, como é que a gente vai pagar as contas? Putz, vamos cortar a luz. Caramba, isso foi a minha criação, a minha vivência na infância. Isso é muito ruim, além dessa angústia, desse processo que você vive, que não é bom para uma criança, você acaba sendo criado num ambiente de baixa autorregulação, de baixa tendência a pensar no futuro, a pensar no daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, de ter muitos distratores para reduzir estresse, né? Então, às vezes o pessoal fala assim, pô, o pobre está sempre tá sempre feliz fazendo um churrasco no fim de semana, o pobre está sempre fazendo no barzinho, tomando alguma coisa e conversando. Cara, mas isso tem muito a ver com os distratores que a gente busca para a situação de estresse que é vivida. Então, tem uma explicação científica para isso também, tá? E o foco no curto prazo, como regra de vida, pode ser trazido para a vida adulta e muito difícil de reaprender. Se você passou por isso, se você teve uma criação assim, como eu tive, e eu sou um exemplo, né? Óbvio que não quer dizer que é regra, mas é um exemplo de que é possível mudar isso, cara, tenha ciência de que sim, que essa situação não é determinística para a sua vida. É apenas um karma, um problema, um fardo que você tem que carregar e saber lidar com isso, e lidar e tratar, e trabalhar para poder superar, ok? Existem alguns tipos de procrastinadores. Na verdade, são 2 tipos de procrastinadores que a ciência aponta e tem muito a ver com a cultura do país em que você vive. Nós temos, obviamente, por sermos brasileiros e estarmos aqui, nós temos a situação mais voltada para o perfil da cultura americana mesmo, né? Então, existem os procrastinadores perfeccionistas. Então, se você, acho que, deixa eu ver pelo nome da galera presente aqui, não tem nenhum, mas se você tem uma descendência japonesa, nipônica, às vezes coreana, chinesa, você pode ter sido criado num ambiente que te leva a isso, que é o que? Existe um procrastinador que quer fazer muito bem feito, que quer buscar perfeição. E aí, isso, nos estudos, vai te levar a fazer o quê? A você não sair daquela matéria, ficar estudando, aí volta, até dominar, até estar com 90%, 100% de acerto, e no final das contas, o edital não foi coberto, você não conseguiu avançar, você não saiu daquilo, tem muita matéria para estudar e nada. Então, o que acontece que, muitas vezes, é que ou você para numa coisa só e fica batendo naquilo ali e não avança nas outras coisas que você tem que fazer, ou o que é pior, você simplesmente abre mão porque você sabe que não vai ser capaz de fazer do jeito que você gostaria de fazer, então você acaba não fazendo, né? Você evita o medo de não ser tão bom quanto você precisa ou quer ser, porque você foi criado no ambiente para buscar perfeição, você gera depressão, isso aí, a sociedade oriental tem muito disso, muitas pessoas deprimidas porque trabalham, se esforçam para cacete, não conseguem chegar no nível que elas gostariam, ou que foram criadas, ou de alguma forma o ambiente exige que elas sejam. Isso é bem angustiante mesmo, né? Mas isso não é muito comum no brasileiro, que isso fique muito claro. São poucas pessoas no Brasil que têm esse perfil, embora possa ser o seu caso. O mais comum da nossa cultura ocidental é um ambiente em que você precisa fazer rápido. Você acha que, em 6 meses tem que estar pronto para passar no concurso. Você acha que, pegou uma apostila de direito constitucional, em 2 semanas vai terminar ela. Você tem que produzir, você tem que ir rápido. Você está angustiado porque não consegue, não entende porque fez só 100 questões, já fez 300 questões de matemática e não consegue dominar aquilo. Cara, isso é angustiante também, mas isso é o caminho natural para você se dar mal, porque fazer rápido as coisas, fazer de forma corrida, nem sempre vai ser o que vai dar resultado para você nos estudos para concurso. Às vezes você tem, eu já falei isso em várias aulas, você tem que entender o processo. Às vezes 300 questões de matemática para você não é o suficiente para você dominar. Às vezes, estudar 60, 100 horas de português não vai resolver todas as suas dívidas de 10, 15 anos de estudo, né, mal feito no passado da matéria. Você vai precisar de mais, talvez você precise de 300, 500 horas, talvez você precise de 1.000, 2.000, 3.000 questões
Talvez você precise de 2 anos até ser aprovado no concurso que você tanto deseja. Agora, ter ciência disso, saber o que você precisa lá na frente, saber o que você precisa agora, né? Quebradinho em metas curtas, é o que vai te ajudar até você chegar no seu objetivo. E é muito difícil, eu confesso para você, é muito difícil porque envolve não a questão da procrastinação apenas, mas a própria angústia, pressão familiar, pressão externa, às vezes falta de grana para você conseguir manter-se, mas, infelizmente, é o caminho que quem é bem-sucedido e quem consegue vai trilhar, tá bom? Outra coisa importante, a gente tem alguns experimentos feitos de visualização de futuro. É muito interessante esses experimentos desses estudos que eu apontei aí, que falam sobre como que uma pessoa que é mais procrastinadora ou menos procrastinadora enxerga o futuro. E faz um exercício você aí até interessante para você sentir isso na prática. Como é que você é? Eu, definitivamente, considerando esse estudo, obviamente, quando eu estava lendo, eu fiz esse exercício, eu me enxergo como não procrastinador. Embora eu sei que eu procrastino muitas vezes, mas, na média, considerando essa perspectiva, eu sou um não procrastinador. Por quê? Porque um não procrastinador, ele consegue se imaginar no futuro. Você consegue olhar para você, como é que você vai estar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, talvez até daqui a 5 anos. Como é que vai ser sua vida? O que você vai estar fazendo? O que você vai estar sentindo? Onde você vai estar vivendo? Onde você vai estar? O não procrastinador, ele tem uma capacidade, ou consegue, de uma forma, com algum esforço, enxergar isso de uma maneira razoavelmente clara. Claro que, vamos ser bem objetivos, né? Daqui a 5 anos, a tua tendência de errar absurdamente é grande. Mas daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, é bem palpável, convenhamos, né? Sendo racional, é bem palpável. Daqui a 1 ano, como é que você vai estar? Como é que você vai, o que você vai estar fazendo? Talvez você ainda esteja estudando, talvez visualizar isso é um exercício interessante. Agora, o procrastinador tenaz, o procrastinador mesmo, ele tem uma dificuldade muito grande, porque ele não tem, o que a ciência fala, ele não tem noção plena da autocontinuidade, de como ele vai chegar lá, de como é que as coisas vão acontecer até lá. Ele tem uma dificuldade muito grande de traçar esse caminho, e às vezes tem procrastinadores mais pesados que não conseguem nem, caraca, o que eu vou estar fazendo daqui a 3 meses? Não conseguem nem visualizar isso. Como é que vai estar a sua vida daqui a um período tão curto? Então, é legal fazer esse exercício. Te convido ou agora, ou principalmente depois dessa aula, você parar e pensar para saber como você se encaixa. Porque se você tem uma dificuldade muito grande de perceber sua vida daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? É possível que você tenha um nível de procrastinação elevada. E a gente precisa, obviamente, fazer um trabalho mais sério com relação a isso, tá bom? Bom, vamos lá. Por fim, formas da gente lidar. Como que a gente pode lidar com isso, galera? Como que a gente pode tentar trabalhar? Eu trouxe 4 formas, 4 orientações para você trabalhar e desenvolver uma visão mais próxima da não procrastinação, da busca de resultado, mas não para por aqui. Eu acho que a gente pode ir além nisso aí. Em outras aulas eu vou trazer mais coisas. A primeira coisa é um senso de razão. Isso eu falo muitas vezes, já falei não associado à procrastinação, mas eu acho muito importante no processo de estudo que você tenha o teu motivo muito claro. Por que você está estudando para concurso? Está claro isso? E normalmente, galera, a gente falou isso numa outra aula, dinheiro é um motivo muito vago, muito vago. É importante que você tenha qualificadores muito claros do que você vai obter. Às vezes você pensa, às vezes, dá um exemplo aqui, até bobo, mas interessante. Eu quero estudar para concurso porque eu quero ficar rico. Tá, rico é uma palavra que varia muito, né? A percepção do que é riqueza de uma pessoa para outra. Em vez de ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil, é rico para uma pessoa, mas para outras não. Talvez outras pessoas pensem que eu preciso ganhar 100, 200, 300, 1 milhão por mês. Cara, sei lá, tem gente que consegue, né? Mas, enfim. E essa clareza de qual é o seu motivo é muito importante. Então, entenda e repita para você todos os dias, todo santo dia, no início do seu processo de estudo,
quando você olhar sua meta diária, o que é o motivo por que você está estudando? Se é porque você quer dar uma melhor qualidade de vida para sua vida, para sua família, entenda o que defina para você o que é essa qualidade de vida. Essa qualidade de vida é o quê? Eu quero ter uma casa própria, eu quero conseguir, poxa, ter comida de qualidade na mesa todos os dias, eu quero não ter nenhum problema de pagar minhas contas. Defina isso para você de forma muito clara, objetiva, qual é esse motivo e quais são, pode ser vários motivos. Eu vou compartilhar com vocês, e para mim, quando eu estudava para concurso, eu ainda não tinha filho. Eu comecei a estudar para concurso com 32 anos, mais ou menos, 31 para 32. E, para mim, foi muito claro o motivo que eu estava estudando para concurso. Eu ganhava bem na iniciativa privada, relativamente bem, né? Na época era equiparado ao salário próximo ali de auditor, um pouquinho menos, mas tipo 10% menos. Só que eu tinha uma situação na minha vida que cara, eu não conseguia, eu viajava muito, estava sempre trabalhando, fim de semana, vira e mexe, eu estava no fim de semana trabalhando. Poxa, eu sentia que poxa, eu queria ficar mais com a minha esposa, né? Eram só eu e ela. E eu, às vezes, precisava trabalhar e não conseguia, não podia. Queria viajar e não conseguia, porque não dava para tirar férias. E isso estava me afetando, sabe? E eu comecei a pensar assim, cara, se eu estou vivendo desta forma, eu não deveria estar ganhando o mesmo salário do que seria um auditor. Eu deveria estar ganhando 2, 3, 4, 5 vezes. Porque, pô, se eu estou comprometendo tanto a minha vida, não faz sentido eu estar ganhando equiparado. Eu deveria estar ganhando mais. Isso foi a chave que me fez parar totalmente para pensar assim, cara, peraí, e reanalisar minha vida. Por outro lado, quando eu comecei a estudar, ficou muito claro para mim quais eram os meus motivos. Eu queria ter mais tempo para minha família, ter tempo para ficar ali junto com a minha família, poder viajar mais com a minha família e passar mais tempo com meus filhos. Eu queria ter filho. E eu queria, né, eu estava já com 32, minha mulher com um pouquinho menos, a gente já estava numa fase assim, cara, daqui a 1, 2 anos eu quero ter filho. E como que eu vou fazer isso na situação, nessa vida que eu vivo? Então, para mim, isso foi muito claro, esse motivo. E esse motivo me acompanhou de forma sólida e forte ao longo de todo o meu processo de estudo. Então, eu estou compartilhando isso com vocês porque é importante que um dos aspectos que ajuda demais na não procrastinação, para você evitar a procrastinação, é esse senso de razão. Por quê? Qual é a perspectiva? Qual o motivo? Por que você está fazendo aquela coisa que te angustia ou que não é tão agradável para você fazer todos os dias, tá? Então, isso é um sintoma da sociedade moderna, às vezes a gente vive só o dia de hoje, mas é importante que você saia da média, né? Saia dessa média, porque a média é a mediocridade da sociedade, mas você ser um pouquinho diferente não é de todo ruim. Você consegue sair dessa média para poder, obviamente, obter seu resultado. A verdade é que isso é uma coisa que eu já falei para vocês, a maioria esmagadora não vai passar em concurso. A maioria não vai passar. Se você está aqui, eu entendo que você está se comprometendo mais do que a média, se comprometendo mais do que a maioria, porque você está buscando entender, buscar a base e ter mais solidez no todo o processo de estudo que você faz. Então, se você quer isso, de fato, você tem que sair da mediocridade. E mediocridade não é exatamente uma coisa ruim, né? Mediocridade é a média, né? O que a média das pessoas fazem. A média das pessoas fazem é estudar sem ter uma razão muito clara, estudar sem saber o que está fazendo, para onde está indo. E isso é muito, muito, muito ruim e tende a gerar um processo de procrastinação ao longo dos seus dias de estudo. Um outro problema um outro caminho é buscar terapia, galera. Esse aqui, eu sou engenheiro de computação, minha formação é em gestão, em engenharia. Estou longe de ser a pessoa mais adequada a fazer um processo terapêutico e nem me arrisco a fazê-lo. Agora, um bom profissional, principalmente se for da escola que eu gosto muito, adleriana, né? Deixa eu botar aqui, né? Do Malcolm Adler, acho que é Malcolm Adler. Ele tende a buscar um trabalho muito legal com você para desenvolver autocontrole e autorregulação. São dois aspectos que, inclusive, a gente deve fazer uma aula específica sobre isso para te ajudar a trabalhar na procrastinação, tá bom? Outra coisa é o método Pomodoro. Método Pomodoro. O método Pomodoro, ele
ajuda muito porque ele foca no curto prazo, a gente já falou sobre isso, mas o que é o método Pomodoro, galera? É muito simplesinho, nossa, ele ajuda muito no processo de atenção, foco, concentração. A gente, na aula de concentração, nós trabalhamos isso. O que é? Você basicamente vai pegar um aplicativo, ou tem aplicativo, tem plugin para o teu navegador, tem no celular, tem, ou você pode, eu usava sem nada, né? Eu fazia isso até porque eu deixava meu celular longe, então tentava não ficar navegando na internet de bobeira, então eu usava no relógio mesmo. Cara, bota ali 25, 30, 40, 50 minutos. Cara, naquele tempo, ninguém pode te interromper e o teu foco é muito exclusivamente estudar aquilo que você se programou a fazer. Ah, Leonardo, eu não consigo ficar 50 minutos. Cara, fica 25. Fica 25, vai lá, para 5 minutos, 10 minutos, toma um café, dá uma volta, espreguiça, porra, espairece, fala com alguém, entra rapidinho no seu e-mail, volta. Tá? O método Pomodoro é basicamente isso. É um método que te ajuda na concentração e ajuda muito no processo de procrastinação. Por quê? Você vai ter 25 minutos ou 30 minutos de foco absoluto naquilo que você se propôs a fazer. Às vezes é uma coisa ruim, angustiante, como estudar uma matéria que você sofre muito, mas, cara, é só aquele tempo ali. Você tem aquele tempo focado. Depois você sabe que você vai ter 5, 10 minutos de pausa, tranquilo, tranquilo, fazendo o que você quiser. E, obviamente, depois você volta mais uma bateria de 25, 30, 40 minutos. Eu fazia Pomodoro de 50 minutos. Tá? Fazia 50 minutos, parava, 5, 10 minutos e voltava. E parava mesmo, parava ali, dava umas parecidas, ligava a TV, ou então ia tomar um café, dava uma olhada na janela, né? Eu morava em Copacabana na época, então ficava olhando a janela ali para ver o sol, vendo, porra, podia estar ali na praia, mas não, mas ficava ali. E é isso, é isso. É importante, um método prático que ajuda nesse processo. No trabalho, no ambiente de trabalho, existe o método sprint. Eu uso muito aí, trabalho com TI, né? O pessoal de TI tem muito isso. E aqui na Cefaz a gente usa um método que é parecido, né? São metodologias que a gente chama de ágeis, que é o quê? É dividir o trabalho grande em pequenas partes e acompanhar diariamente se a meta está sendo cumprida. No momento que você nota pequenos passos que te levam até o grande passo que você quer, isso gera o chamado senso de autorregulação. E você entender, poxa, eu estou lendo hoje essa apostila porque é um passinho importante para atingir aquela meta grande lá de ser aprovado, de concluir as minhas metas de estudo, de fechar o edital. Então, você ter o senso de autorregulação diário, da meta diária em que você precisa cumprir para chegar naquele teu objetivo final. Não deixa de ser possível fazer isso. O próprio Tropa da Aprovação, para quem é da turma, a gente segue uma coisa desse tipo. Você divide todo o edital em metas diárias de estudo, né? Em momentos que você vai fazer questões, em momentos que você vai ler apostilas, que você vai fazer revisão, vai fazer simulado, para daí chegar lá naquele seu objetivo final, que é grande, que às vezes é muito difícil de enxergar, né? Vale aquela máxima, como é que você come um elefante, né? Pô, você não come um elefante de uma vez, você vai comer pedacinho por pedacinho, cara. Mas saber dividir esse pedacinho por pedacinho e concatená-lo ao longo do tempo e cumpri-lo diariamente é um processo importante, é isso que te leva ao teu objetivo final, tá bom? Se você não está no Tropa da Aprovação, não tem problema, aqui dentro do Estude Certo, a gente trabalha isso e eu vou te ensinar a fazer essa quebra, né, do edital, por exemplo, para você poder ir cumprindo isso ao longo dos dias até a sua aprovação, tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas. O Vinícius perguntou se eu fiz terapia. Fiz durante um ano e um pouquinho, tá? Confesso para você, Vinícius, que eu sou um cara que desenvolvi ao longo da minha vida um senso de autocontrole e autorregulação. Isso é uma coisa da minha personalidade também, embora, como eu falei, eu vim de família pobre, pelo contrário, minha família é toda desestruturada, cara, mó doideira. A gente vivia numa situação bem difícil e a tendência natural minha seria ser uma pessoa muito procrastinadora, com baixa autorregulação, sempre pensando no hoje, no amanhã, engole lá. Mas não, eu consegui, na minha adolescência principalmente, ir desenvolvendo isso e, graças a Deus, eu segui por esse caminho. Me ajudou muito e me deu muito... tudo que eu obtive na vida parte um pouco disso aí. Só que eu precisava, né? Tinha algumas
alguns traumas, algumas coisas que me angustiavam. Só que, ao fazer, eu fiz a psicologia, eu trabalhei com uma terapeuta freudiana e eu não me adaptei muito bem, cara. Ao mesmo tempo, eu comecei a estudar muito outras linhas terapêuticas e me identifiquei muito com a adleriana, tá? Se você procura literatura sobre a psicologia adleriana, a linha adleriana, e isso me ajudou muito, né? Ao mesmo tempo que eu fazia terapia, eu comecei a ler muitos livros, estudar muito e curti muito. Acho que me adaptei e hoje eu parei. Leio, continuo lendo muito e faço meditação para me ajudar também e acredito que isso me equilibra bastante, tá? Não que eu não, talvez devesse voltar, não sei, talvez em algum momento da vida eu acho válido voltar à terapia. Todo mundo, se eu pudesse recomendar, todo mundo devia fazer pelo menos um período, ajuda muito a se autoconhecer, a se autorregular. E óbvio que você, no momento de estudar para concurso, talvez isso seja meio complicado, né? Falta de grana, falta de tempo. Então, é uma questão muito pessoal de você saber se é o momento ou não para você fazer isso. Eu, sinceramente, eu fiz depois de passar para concurso, tá? Deve ter uns 3 anos atrás, 4 anos no máximo, e foi muito positivo para mim. Me ajudou muito, não só pelo fato dos encontros com a minha terapeuta, mas também de me abrir para ir buscar conhecimento a respeito, né? Ler esses livros, estudar e me encontrar com a teoria adleriana me ajudou muito para identificar o meu caminho, né? Individualmente. Galera, a gente ainda tem um tempinho, temos 15 minutos. Eu vou aproveitar esses 15 minutos para a gente tratar algumas dúvidas. Se vocês quiserem mandar aí no chat, ótimo. Se não, eu tenho algumas aqui, tá bom? Vou pegar aqui. Dúvidas prévias que eu sempre trago para você. Bom, uma coisa mais voltada aí nos estudos, de quanto em quanto tempo eu devo revisar? Pergunta comum. Eu sei que tem várias perguntas aqui, galera, que eu trago, eu já deixo meio que organizado para a gente encaixar nessas aulas. E vocês sabem que a cada 5, 6 aulas, eu faço uma aula só para tratar essas dúvidas, que a gente só cobre essas dúvidas. Então, é super importante vocês irem mandando essas dúvidas, que eu vou tratando esses assuntos com mais, diria, mais substância, né? Não ser uma resposta de bate-pronto, trazer mais informação para você. Então, vamos falar de quanto tempo eu devo revisar. Primeiro ponto importante esquece essa bosta que alguém inventou, tirou de um estudo científico, tinha nada a ver, inventou essa merda de 24, 7, 14, 30. Isso não existe. Isso não existe. Para com essa palhaçada, porque isso só vai te atrapalhar, tá? Primeiro, que não existe, porque não tem nenhum fundamento científico. Segundo, porque a maioria não consegue fazer isso, cara, porque é muito difícil você organizar sua agenda para fazer isso. Depois, quando você começa a estudar mais matérias e ter mais coisas, fica um furdunço, um negócio enrolado, tu não consegue cumprir as metas, não consegue avançar, trava tudo. Esquece isso. Não se prende a esse modelo. Óbvio que ele é um direcionador legal, você, poxa, legal, posso fazer um setup de 24 horas, ou uma revisão de 15 dias, pô, é bacana. Só que você se prender a isso de uma maneira sistemática vai travar seus estudos demais e você corre um risco muito grande de não avançar, beleza? Então, primeira coisa, esquece essa bosta. Quem fala isso não entende nada de teoria de aprendizagem e não se deu ao trabalho de buscar o estudo científico que fundamentou essa lorota, beleza? Porque o estudo científico, inclusive, que eu já procurei, não diz nada que isso aqui você tem que revisar de 24, 7, 14, 30, não diz nada disso. Faz um estudo sobre taxa de esquecimento. Isso não quer dizer que você precisa revisar nesse período, não quer dizer que é o fundamental para você revisar nesse período. A conclusão não é um depara, tá? Segundo ponto, revisar não é reestudar a matéria. Se você revisa pegando a teoria e lendo tudo de novo, ou vendo o vídeo de novo, você está fazendo muito errado, porque isso é perda de tempo. Você vai fazer... A gente, na hora de estudar para concurso, a gente tem milhares de páginas, milhares de horas de vídeo. E para quem estuda por vídeo, essa recomendação é ainda mais importante. Por quê? Se você revisa revendo a apostila, você tem uma tendência a ir passando pelos pontos principais. Às vezes você fez um grifo, anotou e tal, você pode até conseguir aplicar uma técnica para ir mais rápido.
Agora, você revisar revendo o vídeo, cara, não tem jeito, você vai demorar para cacete, porque o vídeo você não vai ter marcação de onde, o professor falou aquele assunto que é importante, cara, tu vai acabar vendo tudo de novo, então é uma perda de tempo absurda. Vídeo, galera, é para ser visto uma única vez. Uma única vez. Se você está vendo de novo, ou você selecionou através de uma análise de desempenho, de uma avaliação sua, de que você precisa rever aquele ponto da matéria, show, eu ensino isso. A gente vai falar ao longo das aulas do Estudo Certo, inclusive, em que momentos fazer isso. Ou 2, você está fazendo merda, está gastando tempo reestudando uma matéria que você não devia estar reestudando. E isso atrapalha. Por quê? Porque é matéria pra cacete, cara. Menos que o teu edital tenha 4 matérias aqui, chupetinha no mel, se você tem 10, 15, 20 matérias, você está perdendo tempo. Não vai dar tempo de fazer isso. Por quê? Porque simplesmente você não vai conseguir cobrir o edital e ainda ficar voltando na matéria toda por completo. Para isso inclusive é um motivo de muitos alunos demorarem para caramba para estar preparados ou até desistir, porque acaba vendo que, cara, não vou acabar nunca, tal, e procrastina, e desanima, desmotiva e desiste. Você tem que, na revisão, focar no suprassumo. Pode ser por resumo? Pode ser por resumo. Você pode fazê-los quando você estuda, você pode usar um resumo pronto? Pode ser. Não é regra. Resumo não é uma regra no estudo para concurso, mas ajuda se você sabe usar. Pode ser por questões. Você pode revisar por questões. A revisão por questões, ela é muito eficiente, porém não eficaz. Eu falei isso em outras aulas. O que significa isso? Às vezes você deixa brechas no estudo por questões, você não consegue cobrir toda a matéria, não tem questão de todos os assuntos, você não foca no principal, se você não estiver usando uma análise de desempenho boa, então isso pode afetar. Porém, é uma maneira bastante eficiente, porque você vai fazendo questão, vai comentário, o negócio flui rápido. Você vai focar no que mais cai e vai focar nas suas dificuldades. Para isso, você tem que estar muito ciente do que são suas dificuldades e muito ciente do que mais cai. Quem estuda para concursos e não sabe qual é a ementa do edital e quais os assuntos mais caem, não está sendo profissional, galera. Você está estudando, talvez, na sorte aí para passar ou não passar. Já ensinei isso aqui para vocês. Você tem que ter muita clareza de tudo que cai no seu edital. Leonardo, mas eu acredito no que o professor fez. Cara, não acredite. Vira e mexe, tem professor que erra, pega o edital e fica com isso do seu lado, conforme você estuda. E, por outro lado, pega o que mais cai, saiba o que é mais importante e compara o que é mais importante com os seus resultados, porque no que mais cai, você tem que ter prioridade e estar sabendo mais, estar acertando mais, estar com resultado maior. Às vezes, a tua média na matéria nem é tão boa, porém, se a tua média nos assuntos principais é maior, cara, tem uma tendência de você ter um resultado melhor. Às vezes você consegue um resultado muito bom na prova, tá bom? Vamos lá. Terceiro ponto, revisar com qualidade não é reler. Reler a anotação, para quem tem anotação, para quem faz resumo, ou quem usa o resumo próprio, reler é técnica de estudo passivo. Leonardo, mas eu gosto. Cara, não estou dizendo que você não pode fazer. Em alguma aula a gente comentou sobre isso. Dentro da sua dinâmica de estudo, você precisa ter pelo menos uns 50% de tempo de estudo ativo. Mas dificilmente você consegue 100% de estudo ativo, porque é cansativo, cara, é difícil pra cacete. Ainda mais se você estuda aí 5, 6, 8 horas por dia. Cara, é desgastante, você provavelmente não vai conseguir. Mas se você tiver pelo menos metade, 50%, 60% de um processo de estudo ativo, cara, isso garante uma qualidade de estudo muito boa. Então, na medida do possível, foque em técnica de estudo ativo. Por exemplo, fazer discursivas. Leonardo, mas não cai discursiva na minha prova. Não tem por que eu estudar discursiva. Tem como técnica de estudo. Não quer dizer que você precise. Pode ser, eu estou sugerindo, é uma possibilidade. Mas quando você faz uma discursiva, o teu processo de cognição, de busca do aprendizado que você teve, ele é muito mais forte do que simplesmente marcar um X na questão. Você vai ter que escrever o que tu sabe. É diferente de você aferir se aquilo está certo ou está errado. É muito diferente. É muito mais sólido quando o teu aprendizado, quando você consegue expressá-lo escrevendo, do que quando você consegue marcar um xizinho. Então, acaba que a discussão é um processo de revisão muito, muito forte. Você pode estudar por flashcards. A gente vai ter aula sobre isso. Fica tranquilo para eu ensinar como fazer. Você pode fazer o processo de rememoração,
que é você simplesmente parar e tentando recordar-se do que, né, aprendeu. Você simplesmente vai lembrando na mente, fecha os olhos, vai lembrando, passando por tudo que você aprendeu. Eu fazia isso muito, e aí é engraçado porque eu sempre estudei por mapas mentais, e eu ficava vendo o meu mapa mental ali, ficava olhando praticamente, vendo as coisas do meu mapa mental, porque memória visual também, né? Ajuda. Algumas pessoas têm mais, outras menos. Você pode fazer uma anotação cega com comparação, que é o quê? Você pega, vou falar sobre licitação. Pô, então escreve ali tudo que tu sabe sobre licitação. Caso de dispensa, caso de não sei o quê, papapá. E aí compara aquilo ali com o seu material, às vezes com o seu resumo, às vezes com o resumo de outra, ou às vezes com o material mesmo, só para ver se você errou alguma coisa, se você esqueceu de alguma coisa. Você pode ensinar alguém, já falei isso em aula, mas a gente vai ter aulas específicas, né, sobre técnicas de estudo. Você pode gravar áudios, lá, pegar e gravar tudo que você lembra ou aprendeu. Você pode fazer questões simuladas, mas é importante que você tenha noção de que estudar, fazer uma revisão. Se você está fazendo uma questão, para revisar, você não pode ficar toda hora consultando o comentário. Quer dizer, vai lá, antes de eu falar besteira. Peraí, para alinhar aqui o assunto. Se você está buscando analisar seu desempenho, apenas olhe os comentários ao final. Então, você vai fazer todas as questões e olha ao final. Agora, se tem um objetivo ali ao fazer questões é só revisar, beleza, você pode ir vendo as questões e vendo os comentários, não tem problema, tá bom? Então, cuidado para alinhar qual é o seu objetivo naquele processo de fazer questões. Em momentos e momentos, pode ser que você faça os dois, pode ser que você queira fazer somente um, então, dependendo do seu objetivo, defina bem claramente aí para você. Busque eliminar todas as alternativas e saiba que fazer questões aprimorando o seu resumo é um processo estudativo muito bom e que te ajuda no processo de análise de desempenho. O que significa isso? Primeiro, busque eliminar todas as alternativas. Você vai saber tudo que está errado ali. Tá? Pô, ou você tem certeza absoluta ou aquela alternativa ali te gera uma dúvida e você, opa, beleza, então não estou 100%. Vai fazendo anotações conforme você erra. Pontos que você não decorou, que, putz, caraca, não decoro essa bosta, estou esquecendo aqui. E assuntos que caem muito. Se aquilo ali cai muito, e principalmente se você está errando aquilo, pô, então tem que anotar ali, tem que estar no teu resumo, tem que estar, às vezes, numa nova versão do resumo, só com o que você mais erra, o que é mais importante, tá bom? Então, isso é importante para você ter plena noção. Quarto ponto. Você precisa revisar mais conforme avança. Então, é natural que, às vezes, quando você está muito avançado, se bobear, você nem faz tantas questões quanto você fazia antes, porque você revisa, você volta muito mais nos assuntos do que você fazia antes, tá? Então, mais importante, conforme você avança, que você não erre o que você sabe, do que você aprenda coisas novas. A menos que seja uma coisa nova, assim, caraca, isso aqui cai pra cacete, preciso aprender. Mas o normal garante que você não erre o que você já aprendeu. Ao momento de você ir para a prova, quando você está indo para a prova, você tem que se preocupar muito mais em não errar o que você já sabe do que aprender uma coisa nova. Cara, porque você já passou por aquilo ali, tu não pode mais errar o que você sabe. Agora, óbvio, se der para aprender coisas novas, que caem na prova, pô, excelente, às vezes fundamental. Mas, pô, tu não pode deixar para trás coisas que você já aprendeu. Iniciantes, modelinho básico. Iniciante, revisa uma vez no mês. Até porque você precisa avançar mais na matéria, tu ainda tem pouco conteúdo. Cara, dá para voltar, tu vai ter muito tempo ainda com a matéria. Iniciantes, cara que está estudando há 3, 6 meses, né? Intermediária, você está um pouco mais, já está com metade do edital estudado, 2 vezes no mês, a cada 15 dias, dá uma revisada. Show, tá ótimo, cara, mais do que suficiente. Agora, se você está avançado, você vai passar de semanalmente para diariamente. Por que diariamente? Porque, cara, chega uma hora, filho, que você já estudou tudo, você já passou por tudo. Então, todos os dias, o que você está fazendo é revisão. Não estou revisando tudo todo dia. Óbvio,
Mas, caramba, basicamente todo dia você está revisando algo que você já estudou. Vai chegar em algum momento que você vai passar por isso, basicamente. Agora, o que determina a intensidade das revisões? Por quê? Porque uma coisa é você fazer 10 questões, dar uma revisadinha rápida no assunto. Outra coisa, às vezes, você ficar ali 2, 3, 4 horas direto revisando uma determinada matéria. E o que determina essa intensidade? O quanto de matéria nova você precisa aprender. Então, assim, se você tem muita matéria nova para aprender, você vai ter menos tempo para revisão dentro da sua organização semanal. E o restante do tempo que você vai ter, você basicamente revisa. Então, você vai organizar isso de forma a equilibrar o quanto você vai avançar nas matérias e revisar o que você já aprendeu. E normalmente, quem sofre muito com isso é quem está ali no meio do caminho, como intermediário, porque ainda tem muita coisa para estudar, né? Ainda tem muita coisa para estudar, mas já tem bastante coisa para revisar. Quem está avançado, pô, ele vai botar ali um pouquinho de estudo de matérias do que falta, e o restante é revisão, até acabar com ênfase no que você mais erra, no que mais cai, no que você tem mais dificuldade de decorar, de lembrar, de acertar. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se terminamos isso aqui, fechamos essa dúvida. Deixa eu ver só as dúvidas dos alunos aqui para a gente fechar nossa aula, tá bom, galera? Deixa eu parar aqui de compartilhar e respondo aqui direto. Vamos lá. Comentário da Thalita aqui, ó. Eu assisto videoaulas fazendo anotações, beleza? Eu considero que assistir videoaulas sem fazer anotações é uma falha muito grande, galera. Por quê? Porque dá para fazer sem isso? Dá sim. Porém, você vai ter que ter um autocontrole muito grande para poder depois ter referências daquilo que estudou, senão você corre o risco de ser daqueles alunos que voltam no vídeo várias vezes. Eu já comentei, isso é uma falha muito grave, tá? Na revisão, eu passo aquelas anotações a limpo, consigo absorver melhor escrevendo. E escrever é um dos canais mais sólidos do processo de aprendizado, de cognição, de memorização, beleza? Quem gosta e tem a prática de escrever, isso ajuda muito no aprendizado e é natural. A maioria dos alunos que tem essa prática, tem um processo de desenvolvimento de aprendizado bom. Porém, isso te leva tempo, te demanda tempo. Então, assim, tudo tem seu preço, galera. A eficiência e eficácia dificilmente vai andar junto. Então, fazer isso que a Milena está fazendo é extremamente eficaz, porém pouco eficiente, porque isso toma tempo. Porém, no estudo de longo prazo, se você tem uma visão de aprender e se dar esse tempo para poder e ser aprovado, ótimo. O que você teria que ter cuidado? No caso é a Thalita. O que você teria que ter cuidado, Thalita? Que num pós-edital ou com edital em cima, faltando muita coisa para estudar, esse processo pode ser muito ineficiente e afetar o quanto você vai precisar até chegar na prova. Pode ser que você não consiga cobrir todo o edital e te atrapalhe. Então, assim, se você está estudando por longo prazo, poxa, cara, eu acho que isso aí tem uma tendência de dar muito certo. Agora, se o edital está ali na boca e falta muita coisa, talvez você precise abrir mão um pouco disso e usar outras formas de cima para poder avançar mais rápido na matéria, tá bom? Milena, tenho dificuldade com essa questão da revisão, quando são assuntos grandes para revisão em pouco tempo. Bom, quem disse que revisar precisa revisar em pouco tempo? Milena, isso aí é uma coisa que alguém botou na sua cabeça, cara, porque não precisa revisar em pouco tempo. Aprendizado tem tempo, aprendizado precisa de tempo. Se é um assunto complexo, talvez você precise de mais tempo mesmo, acabou. Né? Não tem por isso, não. Cristiane, quem está fazendo estudo reverso, como faz revisão? Cristiane, eu tenho uma aula que eu falei sobre estudo reverso. Estudo reverso, falei sobre o uso de mapas mentais, sobre o uso de questões, e o estudo reverso, mais do que no estudo tradicional, você precisa ter um material de revisão de apoio, né? Talvez já pronto até, porque você vai precisar disso para revisar. E a revisão de estudo reverso vai ser também por questões, junto com esse teu material de apoio. Então, você precisa cuidar disso, sim. Vai lá na aula de estudo reverso que eu falo sobre esse assunto, para poder esclarecer para você. Combinado? Galera, fechamos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não.
Essa aula daqui, provavelmente amanhã ou depois de amanhã, eu vou deixar disponível para vocês lá na área do aluno, e quaisquer dúvidas, por favor, mandem para mim, para eu poder trazer, esclarecer e ajudar vocês. Combinado? Um grande abraço, galera. Bom dia para todos.